Oba! Bom? Como vai? Eu tava lendo um livro com vocês. E eu não sei se já lançou, eu acho que ainda não. E agora eu vim aqui terminar essa leitura com vocês. Eu parei aqui, ó. Em dezembro tive férias, eu já vou começar a ler agora. Em dezembro tive férias de 15 dias na escola. Minha mãe também tirou férias na embaixada, onde a gente aproveitou para visitar o norte da Itália. É uma região muito diferente de Roma, com um clima mais frio. Deu até para ver a neve e esquiar. Lógico que eu tomei uma porção de tombos, mas minha mãe caiu muito mais. Na noite de Natal comemos uma bela ceia com carne de cordeiro e peru. Também não faltou o panetone que os imigrantes italianos levaram para o Brasil. Foi bem aqui que eu parei. Depois do Natal, do Ano Novo e do Dia dos Reis, as aulas recomeçaram, mas foram interrompidas novamente para o Carnaval. Eu e mamãe viajamos para Veneza, onde acontece a festa mais tradicional da Itália. A cidade é mais diferente do que tudo que eu tinha visto. Mãe, como que a cidade foi construída dentro da água? Inicialmente, os venezianos ocuparam um conjunto de 65 ilhas pequenas de uma lagoa salgada. Depois passaram a aterrar áreas alagadas perto de ilhas para ampliar as construções. Assim diminuíram a distância entre ilhas, gerando estreitos canais sobre os quais fizeram as pontes, que interligaram as diversas partes da cidade. A festa do carnaval foi na praça principal da cidade, chamada São Marcos. Lá ocorreram os desfiles de pessoas com fantasias feitas de veludo ou seda, cheias de babados, bordados e outros detalhes. Eles usavam chapéus grandes, máscaras brancas enfeitadas em dourado ou prateado. Mãe, não tem música nesse carnaval? Não, filho. O forte do carnaval de Veneza são as máscaras. Uma mais linda que a outra. Mas por que é tão diferente do nosso carnaval? O carnaval de Veneza mantém o estilo tradicional das festas que ocorriam nessa cidade há cerca de 300 anos. Nosso carnaval tem outras origens, misturando tradições trazidas pelos portugueses, como as brincadeiras de jogar água e farinha, com os ritmos de origem africana, trazidos pelos escravos. Depois do carnaval, voltamos para a rotina do dia a dia. E assim se passaram as semanas e os meses. De repente, nosso tempo na Itália estava acabando. Tava ficando triste, que tava acabando, e eles estavam gostando da Itália. Pizza e a viagem no tempo. Antes de voltar para o Brasil, nós fomos conhecer o sul da Itália. No caminho do ônibus, vimos grandes fazendas com plantação de trigo e frutas, especialmente uvas. Dormimos em Nápoles e no dia seguinte visitamos um bairro com ruas estreitas, muitas igrejas e construções antigas. À noite fomos comer um alimento muito famoso no Brasil. É verdade que foram os napolitanos que inventaram pizza? Sim! Mais ou menos. Vários povos antigos já comiam massas redondas, mas os napolitanos criaram a pizza moderna, com tomate e mussarela. Calabresa. Então já sei, foram os imigrantes napolitanos que levaram a pizza para o Brasil. Completei com o ar de professora. No dia seguinte fomos para Pompeia, uma cidadezinha que fica perto de Nápoles. Em Pompeia, parece que a gente entrou numa máquina do tempo e voltou para a época dos romanos antigos. Tem ruas inteiras e vários prédios daquele tempo. As padarias com fornos, casas com jardins, lugares para banho e um enorme teatro. Dona Márcia explicou que esses prédios foram enterrados pelas cinzas de um vulcão chamado Vesúvio. E a cidade foi descoberta por acaso há mais de 1000 anos. E 500 anos depois, por um homem que comprou um terreno e escavou para curar mármore. O mais chocante são as pessoas que tentaram fugir das cinzas. Elas viraram pedra do mesmo jeito que estavam, correndo, tentando se esconder ou gritando. Dá um medo danado olhar para elas. Parece até filme de terror. O vulcão ainda está lá, mas dizem que não está mais ativo. Espero que seja verdade. Eu concordo com ela. Ah, não.
Um mês sem banho. É uma parte do livro. Quando voltamos para Roma, começamos os preparativos à volta para o Brasil. Nós despedimos dos amigos e fui arrumando as nossas malas. Na véspera de viagem, tive uma sensação estranha. Fui dormir meio esquisita, sem saber por quê. Será que seria apenas cansaço? Quando acordei, não estava na mesma cama. Estava deitado num monte de palha. Perto dali tinha muita gente com roupas estranhas. No mesmo do povo, reconheci um rosto. Era meu tataravô Antônio. O da foto amarelada que meu pai mostrou. Tentei falar com ele, mas percebi que ninguém me ouvia. Será que era um sonho? Na dúvida, segui meu tataravô e o tio dele. Chegamos em frente a um grande navio a vapor. Na escada de entrada, e um homem disse: "Vocês vão para a terceira classe." Antônio quis saber: "Tio, o que é terceira classe?" "É a parte de baixo do navio." "É a parte de baixo do navio, onde viajam os pobres como nós. Só os ricos vão na parte de cima." Lá embaixo, outro homem explicou: "As mulheres e as crianças dormem nas beliches. Outros homens do outro lado na palha." Meu tataravô perguntou: "O tio, onde que a gente pode fazer nossas necessidades?" "Se tiver vontade, usa esse pinico. Depois a gente joga no mar." "E tem local para tomar banho?" Também não vai ter local para tomar banho." "Quantos dias de viagem?" "Disseram que é uns 30. Um mês sem banho, não vou conseguir." "Vai sim, no Brasil a gente toma quantos banhos a gente quiser." Tá acabando. Sonho ou realidade? Depois da longa viagem, chegamos ao Porto de Santos, em São Paulo. Quando descemos, o Antônio perguntou: "Para onde vamos agora, tio?" "Pegar o trem para a capital. Lá vamos ficar numa hospedaria do governo até arrumar uma fazenda de café para trabalhar." Chegamos na capital e fomos direto para tal hospedaria, onde ficamos uma semana. Depois pegamos novamente um trem. "Tio, a fazenda é muito longe?" "Dizem que não, acho que chegaremos amanhã." Descemos o trem e seguimos a pé até a fazenda, carregando as roupas, as trouxas e de roupas na cabeça. Na chegada, fomos levados para a colônia. Era uma fileira de casinhas de bairros cobertos de palha, com números nas portas. Depois de ajeitar as trouxas, os italianos foram todos para um grande terreiro. No caminho, viram alguns ex-escravos que trabalhavam na sua fazenda, entre eles minha tataravó. Deixei o Antônio e o tio dele seguirem para o terreno e fiquei observando aquela negra linda. O sorriso dela me lembrava da minha mãe. Nessa hora, alguém me cutucou forte. Era minha mãe. "Bia, acorda, troca rabo, senão a gente perde o avião." Estava de volta na minha cama. Ufa! Tudo tinha sido um sonho, mas depois fiquei encucada. Como é que eu vi tantos detalhes que eu não conhecia, como a viagem do navio a vapor e as casinhas de colônia? Será que foi mesmo um sonho? O que eu trouxe na bagagem? Tchau, Itália. Tchau, Itália. Apesar de estar morrendo de saudades do Brasil, me deu um aperto no peito quando eu percebi que estava deixando a Itália. Eu já me considerava uma verdadeira italiana. Falava e entendia a língua e adorava passear por Roma, onde me deparava toda hora com prédios muito antigos. Na chegada do aeroporto, estava lá a minha família reunida à nossa espera. "E aí, como está minha bambina?" disse meu pai enquanto me abraçava forte. "Adesso, ristretta", respondi em italiano. Minha mãe traduziu: "Agora ele está apertado pelo seu abraço de urso Flávio." Meu pai me soltou rindo e eu abracei a avó Cleide, que estava com os olhos cheios de lágrimas. O Daniel já foi perguntar: "Trouxe as camisas dos times e das seleções europeias?" "Algumas. Se fosse comprar todas e estourar com o do papai." Na semana seguinte, ajeitei minhas coisas, pois agosto ia voltar para a escola. Mesmo no meio do ano, era um jeito de me adaptar novamente com as matérias do Brasil. Minha tia Sueli pediu que eu contasse algo engraçado sobre Portugal. E é óbvio que eu citei a história das cuecas femininas. Tem outras palavras assim? Experimente tentar comprar um chiclete, brinquei.
Como ninguém entendeu a piada, eu expliquei. É que em Portugal o chiclete é chamado de pastilha elástica. Descobrindo novas raízes. No primeiro dia de aula, fui o centro das atenções. A professora perguntou o que mais tinha me marcado em Portugal. Respirei fundo e expliquei. O que mais marcou foi a cena de um monte de gente rezando e pagando promessas na cidade de Fátima. Eu lembrei dos romeiros da Aparecida ver as promessas da minha avó. E aí eu vi como os portugueses nos influenciaram na religião. E da Espanha, que mais marcou? Perguntou a professora. A cidade fantasma. Sem ninguém na rua, com todas as lojas fechadas no meio da tarde. Que história é essa? Que sabia o Pedro. É que na Espanha as pessoas costumam fazer uma siesta. Um descanso depois do almoço. Só voltam para o trabalho depois das 5 da tarde. E como foi viver na Itália? Perguntou minha velha amiga Paty. Na Itália, eu percebi que muitos costumes dos brasileiros vieram de lá. Muitos alimentos que comemos, como a pizza, são italianos. Isso é bem verdade, isso é muito verdade. Ou são italianos. E também palavras que usamos no nosso dia a dia, como o tchau. Depois daquela explicação, voltei para o meu canto na classe. Algum tempo depois, os colegas pararam de me perguntar sobre a Europa. Mas no final do ano, as lembranças da minha viagem me voltaram fortes. Como sempre, a gente se reuniu na casa da avó Cleide para a ceia de Natal. O cheiro dos salgados e dos doces maravilhosos que minha avó Cleide estava fazendo me lembravam as comidas maravilhosas que eu comi em cada país visitado. O bacalhau português, o gazpacho espanhol, o tiramisu italiano. Mas o que mais me emocionou foi ver a família toda reunida comendo. Lembrei da família do Pedro e da Carmela, sempre reunidos, felizes em torno das refeições. Aí pensei que nesse dia de Natal, milhões de brasileiros estava sendo um pouco portugueses, espanhóis e italianos, mesmo sem saber. Galera, eu terminei de ler, mas tem uma partezinha aqui que fala alguns outros países que ela visitou, que não tinha no livro, mas ela também foi. Dinamarca, Romênia, França e a Grécia. E então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye. Galera, por favor, se inscreva no canal, porque fazer esses 2 vídeos foi muito cansativo. Eu cansei muito, que eu fiz 30 minutos do vídeo passado e mais 3 minutos desse. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like, porque cansou muito fazer esse vídeo. Então, eu vou vir aqui já para lembrar vocês. Não esqueçam, daqui uns dias vai sair a série do Encapuzado, episódio 2. Bye, bye! Adiós, amigos!